Boa tarde ou boa noite para todas, todos e todes. Gostaria de iniciar este evento agradecendo a todas as pessoas presentes aqui hoje. Tenho certeza de que será uma linda conversa. Este evento é o último evento cultural do outono de 2021, mas eu já adianto que teremos um ciclo belíssimo de palestras e conversas na primavera de 2022 com escritoras e escritores indígenas. Fiquem atentos às nossas redes sociais para ter acesso às novidades do nosso programa. É importante ressaltar que todos esses eventos se tornaram e se tornarão uma realidade por conta do apoio financeiro generoso dado pelo National Resource Center Title VI Federal Grant, pelo Portuguese Flagship Program e pelo Departamento de Línguas Românicas da Universidade da Geórgia. Por trás de cada apoio recebido com essas parcerias, há os colegas de profissão. E, portanto, gostaria de agradecer especialmente aos meus colegas aqui hoje, a professora Cecília Rodrigues, ao professor Robert Moser e ao Derek Bentley, pelo apoio na feitura dessas atividades. Quero agradecer também o apoio e a presença das nossas e dos nossos estudantes de graduação e pós-graduação. Esses eventos são para vocês. So I just said in Portuguese that these events are for you, Portuguese students, graduate students and undergraduate students. Obrigada. Thank you for coming. Finalmente, quero apresentar o estudante de doutorado Daniel Ferreira da Silva, que vai ser o moderador dessa conversa com o multiartista Giovanni Venturini. Daniel é estudante de doutorado no Departamento de Línguas Românicas da Universidade da Geórgia, onde ele também fez o seu mestrado. Um apaixonado pelo universo existente no contato entre línguas, Daniel traduziu e analisou dois cordéis escritos pelo famoso cordelista cearense, assim como o próprio Daniel, Patativa do Assaré, como seu projeto de mestrado. No momento, Daniel estuda a latinidade brasileira e nos brinda com a beleza da sua leitura sensível e sempre aguçada de obras literárias, como ele fez hoje ao ler o A Não Ser, que é o livro do Giovanni Venturini, para mediar esta conversa. Daniel, muito obrigada. Eu vou deixar que você dê as boas-vindas ao nosso ilustre convidado, Giovanni Venturini. E antes que eu passe a palavra para o Daniel, gostaria de pedir que vocês fizessem aí uma reação de boas-vindas, os reaction stickers. Obrigada. Daniel, o palco é seu. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Dr. Chris Lira por organizar essa conversa e uma grande honra apresentar para vocês. It's a great honor to introduce Giovanni Venturini. He's an actor, a clown, a playwright, a screenwriter, and a poet. On movie screens or on theater stages, he always brings up the discussion of being a divergent body. And his most recent work is the short film called Corpo Celeste, Heavenly Body. And it was released in 2021. And in literature, Giovanni has shared his poetry in A Não Ser, that was released in 2015. His one-person show, named after his book, brings together theater, poetry, and circus, as well as his personal experience. So I'd like to welcome Giovanni Venturini. Vamos lá, muito obrigado. Obrigado, Cris. Obrigado, Daniel. Cris, você também tem um espaço muito importante na minha vida, muito gigante, e em vários níveis, inclusive da minha carreira artística. E você é uma grande responsável por eu seguir esse caminho. Já te disse isso muitas vezes, só agradeço por você ter sido minha professora e estimulado a seguir no caminho das artes.
Bom, Daniel, obrigado pela leitura do livro, pelos elogios e você trouxe aí observações muito importantes que eu nunca tinha parado para analisar sobre o meu livro. É muito bom ver de uma outra ótica, de uma outra perspectiva. E agora eu vou me apresentar rapidinho. Bom, eu comecei na área artística com 15, 16 anos, mais ou menos. Foi meu primeiro trabalho remunerado no palco mesmo, né? Mas a paixão pelo teatro já vinha desde os 11 anos de idade, na aula da professora Cris Lira, onde eu interpretei Zeus. Foi um espetáculo durante a escola que me abriu essa visão para o mundo das artes e eu falei, nossa, olha, eu gosto de fazer isso aqui. E a partir daí eu fui estudar teatro mais a fundo, fui conhecer mais a arte. Meu pai, ele é professor de educação artística e ele é formado em artes cênicas com ênfase em cenografia. Então eu já tinha muito contato com o teatro também de casa e as aulas super dinâmicas da Cris me despertou esse lugar de encenação e eu comecei a ir atrás. Aos 15 anos eu comecei a participar de projetos voluntários, né, em orfanatos, hospitais infantis, com a linguagem do palhaço. E isso me despertou a arte circense também, que era uma grande paixão, mas eu não queria ficar preso somente nesse lugar que nós, pessoas com nanismo, somos enxergados, que é no circo, que é esse lugar cômico. Então eu fui atrás de desenvolver minhas habilidades artísticas no palco em outras áreas, como o drama, espetáculos adultos, e sair desse universo, né, que nos colocam do universo infantil, universo circense, e e aí fui entrando em companhias, fui fazendo série de TV, coisas no cinema, né, filmes, participações, né, pequenas. E isso tudo levando em paralelo uma outra vida, uma vida dupla, que eu sou formado em gestão de turismo. Então eu trabalhava em escritório durante a semana, de segunda a sexta ali no computador, e final de semana eu fazia teatro. E aí teve um momento da minha vida que eu não consegui mais conciliar os dois e que eu vi que a arte estava me chamando e estava abrindo as portas para mim. E foi em 2012. Foi o momento que eu decidi mergulhar de cabeça na arte, principalmente no teatro, mas consequentemente a arte cênica me levou também para as telas, para o cinema, para a TV. Eu fiz telenovela, fiz bastante participação em séries, e daí, desde que eu mergulhei de cabeça, as portas não se fecharam mais. Paralelo a isso também, bom, me apresentaram como multi-artista, então vou falar também da minha, da minha outra área, que é a escrita, que também é uma paixão que eu carrego desde as aulas da Cris. Eu amava as aulas de poesia, de entender as escolas literárias, e eu sempre escrevi, desde a adolescência também, mas foi a partir desse mesmo período, 2012, 2013, que eu comecei a frequentar os saraus aqui em São Paulo. E nós vínhamos em um movimento muito forte do sarau, sarau de rua principalmente, os slams também, as batalhas de poesia. Estava numa crescente muito grande. E eu comecei a frequentar bastante sarau e desenvolver esse outro lado que eu já tinha dentro de mim, que é o da escrita, da poesia. Com isso, conheci meu grande amigo e parceiro Daniel Minchoni, que me incentivou a lançar o livro A Não Ser. Lancei ele em 2014. É um livro totalmente independente, pelo selo do Burro, que é um selo, eu digo que é um selo de um homem só. Daniel Minchoni faz tudo, a diagramação, imprime, faz tudo, formata tudo. E ele me estimulou a reunir esses escritos que eu tinha já há alguns anos, e eu lancei o A Não Ser em 2014, de forma independente. E saí por aí, nos saraus, na rua, distribuindo meu livro e divulgando esse outro lado que poucas pessoas conheciam. Todo mundo conhecia bastante o meu lado de ator, justamente por eu ter feito uma novela, né? Eu alcancei uma proporção de visibilidade na área da atuação bastante grande. Assim, eu fiz duas novelas infantis e telenovela aqui no Brasil. É impressionante o alcance. Todas as casas assistem novela.
E o meu lado escritor era meio que desconhecido para as pessoas. Tanto que teve uma situação engraçada, porque quando eu lancei o livro, eu estava no ar com uma novela infantil e apareceram muitas crianças no lançamento do livro para comprar o livro. Só que tem um capítulo do meu livro que não é bem para crianças. Então eu tive que informar isso ali durante a venda, no meio da fila. Eu falei, gente, cola um adesivo na capa do livro, ao vender o livro, dizendo: existe um capítulo na página tal, aconselhamos os pais a lerem antes. E aí a gente fez esse movimento todo no dia da estreia, porque apareceram muitas crianças por conta da novela querendo comprar o livro. E, enfim, aí fui levando em paralelo tanto a escrita quanto a atuação e fui desenvolvendo outras áreas da escrita também, que é fui estudar roteiro de cinema, dramaturgia e escrever meus próprios espetáculos, as peças que eu queria fazer, para justamente fugir desses estereótipos e desses padrões que são oferecidos para nós atores com nanismo, atores com deficiência em geral. Bom, resumindo, acho que é isso. Posso já emendar no poema, Daniel? Sim, o Giovanni, ele gostaria de ler um poema que se chama Como Ver uma Mosca Voando ao Seu Redor. Só vou fazer uma introdução rápida sobre o livro, porque eu percebi ao reunir esses textos que eu lançaria no livro, que tinha muito da temática do nanismo. Por mais que eu não escolhesse falar sobre aquilo, estava intrínseco no meu texto isso tudo, né? Estava ali junto da minha vida. Então, consequentemente, aparecia nos meus textos. E esse é um dos textos onde eu falo sobre essa questão de ser pequeno, mas de uma forma com metáforas e alusões, né? E o poema é assim: como ver uma mosca voando ao seu redor e não ter a compulsão de matá-la, como um grão de pó que gruda na lente dos seus óculos e não querer limpá-la. Travou aí também? Travou aqui para mim. Eu Isso. acho que travou lá pro Giovanni também. Acho que foi pro Giovanni que travou. Como uma gota que invade o seu relógio, que não é a prova d'água. Como perder o seu chinelo e ter que andar descalça muito. Um pequeno nada do seu tudo. Giovanni, eu vou pedir para você fazer a leitura de novo, porque travou para a gente. Sim. Oh, sim, posso fazer então. Desde o início? Por favor, Por Giovanni. favor. Yes. Tá bom, vamos lá. Como ver uma mosca voando ao seu redor e não ter a compulsão de matá-la. Como um grão de pó que gruda na lente do seu óculos e não querer limpá-la. Como uma gota que invade o seu relógio que não é a prova d'água. Como perder a tarraxa do brinco que mais gostava. Como estourar a correia do seu chinelo e ter que andar descalça. Eu sou essa coisa pequena que te deixa incomodada. Essa inconveniência que não sai da cabeça. Essa miudeza que finge que não liga. Essa impertinência que te preenche inteira. Eu sou aquilo que te irrita e não te sossega. Eu sou o pouco que te faz muito. Um pequeno nada do seu tudo. Foi até bom eu reler, porque eu tinha esquecido um trecho, eu tinha pulado ele. Sim. E a leitura é muito agradável. Os jogos de palavras, mas também a sonoridade faz a gente refletir. Ah, por que Poxa, que você obrigado. escolheu esse poema específico, Giovanni? Eu acho que tem um outro poema que todo mundo ama e que sempre pede para eu ler, que é o que dá título ao livro, só que ele diz muito do que eu queria dizer naquela época e eu sinto ele um tanto ultrapassado hoje em dia. E dentro do conceito do livro e dessas discussões que eu trago nos meus textos, eu acho que o Como Ver uma Mosca, ele tem toda essa essência que o A Não Ser traz, mas de uma forma mais metafórica e mais poética e atemporal até mesmo. No A Não Ser tem alguns termos que já são errados, já são ultrapassados,
e que já não fazem mais tanto sentido, precisariam dar uma adaptada, apesar de ser um poema muito potente para minha luta e para a bandeira que eu carrego, que é das pessoas com nanismo. E eu acho que o Como Ver uma Mosca também traz essa mesma potência, só que de uma forma mais atemporal e metafórica. Sim, legal. E a essência do seu poema vai se atualizando, né? Eu tive uma conversa com o Giovanni por e-mail e eu fiz muitas perguntas e ele foi paciente e muito querido e respondeu todas as minhas perguntas. E eu gostaria de compartilhar duas dessas perguntas. E a primeira foi que cada sessão, o livro está dividido em sessões, né? E daí eu mencionei três dessas sessões. Cris, você tem um slide para mim? E daí a primeira é justamente com uma poesia mais identitária, como o poema que o Giovanni leu. E daí, no próximo, Cris, você pode passar para mim? O próximo. Você tem uma reflexão mais pragmática, com temas que vão desde uma pele tatuada até a cidade. E no terceiro, o próprio processo de escrita do Giovanni. E daí eu vou ler as perguntas em inglês e a resposta do Giovanni em inglês, até para os alunos do português da Cris entenderem um pouquinho das respostas do Giovanni. Cris, você pode voltar lá para o primeiro? Posso. Então, so I had like an informal interview with Giovanni through email, and he was kind enough to answer all my questions. And I realized that his book is, I think, intentionally divided into sections, and the first section represent identity. And my first question to him was about those sections. Which of these three types which of these three types he preferred, and he answered that for a long time he participated in slums poetry battles, and in the slums battles you need to defend your identity. You need to take a political stand. So those are, according to Giovanni, those are texts for you to defend your ideas, to take that political stand and question the system, share your struggles. So he said, I was very influenced by this universe, and for a while I was somewhat focused on writing about identity. And that was the first section. Cris, você pode ir para a segunda sessão. And the second section was G menor, that brings this more pragmatic reflection. And I asked the same question about that section specifically, and he said, I really like this thing about talking about casualties, more commonplaces topics, daily actions, and poetic look at things that might be superfluous. But then he looks deeper at the bottom of those simple things and develop into beautiful poetry. And then we have a third. The third section is about the process of writing. And Giovanni said, I believe that time is something so wonderful and inexplicable that everyone tries to write, and they arrive at the definition and ways of looking at it as varied and beautiful as possible. I don't think I will ever be satisfied with any text about the time I write, but I guarantee that I will always write about it. And I'm sure I will never be able to talk exactly about the time or how beautiful it is, just like love. Many attempt to write about love, but for each one, love is different. And there is no way to speak, feel, see love in time.
But Giovanni also told me that there is a fourth section. Giovanni, você disse que existe uma quarta seção do seu livro. Você gostaria de falar um pouco, gente? Sim, sim, gostaria, porque justamente essa quarta sessão que causou esse alvoroço na fila do lançamento do livro é uma sessão que chama baixaria ou baixa área, dependendo de como você lê. Como você mesmo disse, tem esses jogos de palavras, né, nos títulos, esses trocadilhos, né? E o capítulo baixaria são poemas eróticos. E eu destaquei, quando você me perguntou por e-mail e eu vi que você não citou ele, eu destaquei ele justamente porque eu acho que é um assunto importante para se falar para esses corpos nossos, sabe? Sobre a sexualidade no corpo com deficiência, que muitas vezes é oculta, né? Ou negada. E as pessoas acham que não existe a sexualidade, né? Essa coisa da sensualidade ou da sexualidade de descobrir, né? A sexualidade nos corpos com deficiência ou fora das normas, né? Fora dos padrões estabelecidos pela sociedade. Estou falando de pessoas com deficiência, mas a gente pode abranger outros tipos de corpos que não se enquadram aí na sociedade. E eu acho que é muito importante destacar, porque, para mim, texto erótico é muito difícil de escrever, muito difícil. Mas eu quis muito colocar um capítulo sobre isso, justamente para trazer essa reflexão, porque como é um livro que tem muito essa temática da pessoa com nanismo, por que não trazer também a sexualidade e essas discussões do corpo num outro lugar, né, da sensualidade, do erotismo, através da escrita trazer essas reflexões de algum modo. Se eu não me engano, nenhum dos textos eu trago a questão do nanismo em si, nenhum dos textos da baixaria, né? Desse capítulo. Justamente por isso, para trazer como algo normal, algo simples. Eu não direciono ele para a questão do nanismo como os outros são mais direcionados, mas sim como um tema universal que envolve todos os corpos. Então, acho que a baixaria vem também como um manifesto sobre a sexualidade que é tanto negada a esses corpos fora da norma, mas de uma forma mais implícita, não tão escancarada quanto os outros capítulos que falam sobre o nanismo, às vezes até exaustivamente, mas o baixaria é mais nesse lugar mais escondido, né? Vamos dizer assim. Até porque baixaria tem que ser escondido, né? Tem que ser ali por trás. E você traz não apenas a baixaria, né, a sexualidade, mas também os sentimentos humanos em geral, aplicado a um universo que tendem ah, a não enxergar o sentimento, a não enxergar a sexualidade, que é o circo, né? Você tem um poema chamado Circo Armado, que é um espetáculo circense em palavras, né? E esse, eu devo confessar que é um dos meus preferidos. E já que a gente já cobriu um pouco da parte sobre os trocadilhos, né, dos títulos, você gostaria de falar um pouco sobre corporeidade, que influencia tanto a sua poesia como o seu filme, né, o Corpo Celeste, o que que é e como que influencia você? Sim, essa questão da corporeidade, até esse termo para mim, quando chegou até mim, era bastante confuso, assim, o que seria corporeidade, né? Ou corporalidade, enfim, essas duas palavras. Quando veio o convite para participar da mostra Todos os Gêneros, que foi o que deu início ao filme do Corpo Celeste, eu quis justamente trazer essa discussão do corpo e o que ele é capaz, né? E sobre essa sexualidade, sobre esse erotismo, sobre ser desejado, né? E essas comparações. Então, eu acho que corporeidade é justamente pegar o corpo e mostrar o que o corpo pode, o que cada corpo pode e como ele pode ser visto, né? As inúmeras formas como ele pode ser visto, inclusive a de desejo, a de sensualidade, a de sexualidade, né? E acho que a corporeidade que tem no corpo celeste são justamente essas comparações do corpo humano especificamente do meu corpo com
a natureza, o corpo da natureza, né? Essas curvas que existem, ou essas retas, enfim, essas formas que a natureza trazem tão espontâneas e que muitas vezes no corpo humano a gente tenta se enquadrar, né? Se encaixotar. Eu quis justamente valorizar a minha corporeidade, que são as curvas, as diferenças, tanto quadril, coluna, essas questões que a gente muitas vezes leva como uma com termos médicos, né, ou leva para esse caminho da deficiência, mas, na verdade, ressaltar esse corpo e essa diferença de um modo positivo. E acho que a corporeidade que eu quis demonstrar no Corpo Celeste também foi o que o meu corpo é capaz, como ele é capaz de se mover, de dançar. É um espetáculo que envolve muita dança, que é uma área nova, né? Eu, como multiartista, nunca estou satisfeito em ficar em uma área só. Eu agora estou descobrindo a dança também. E de alguns anos para cá eu tenho investigado mais essa questão do corpo em cena, não só o corpo atuando e dando o texto ali em cena como um ator, mas o que meu corpo diz, né? Quais são as palavras que o meu corpo emanam através dos movimentos dele, que são únicos, através do meu modo de andar, do meu modo de dançar, que muitas vezes são negados, né, a pessoas com deficiência. Se você vai em alguma festa e vê um corpo com deficiência dançando, causa um estranhamento, né, um olhar dos outros corpos que estão habitando aquela pista de dança, um olhar um tanto quanto preconceituoso mesmo, muitas vezes camuflado, mas preconceituoso. Então eu quis mostrar essa liberdade do meu corpo em movimento, né, de como o meu corpo se movimenta e dança livremente, sem o julgamento, como seria dançar livre na natureza. E para isso eu tive uma ajuda muito fundamental nesse trabalho do Corpo Celeste, que foi a Lívia Castro, que me ajudou bastante com a direção dos movimentos. Ela é da dança, né? Lívia está aqui na sala, inclusive, e me ajudou bastante na direção das cenas e dos movimentos, principalmente de explorar e de descobrir as minhas capacidades e até mesmo as limitações, que as limitações transformavam o caminho para um outro lugar, né? Ressaltava outras capacidades. Então, não que as limitações barravam o meu corpo, mas apenas fazia uma curva para chegar nesse mesmo ponto. Daniel, posso fazer um comentário? Sim, pode. Só rapidinho. Giovanni, eu só pegando essa ideia, né, que você acabou de mencionar, né, da sua experiência com a dança, eu achei bem interessante como a última parte do seu filme, A Não Ser, em que você, depois de, de buscar significados diferentes, né, do anão, e até de desconstruir a própria palavra nas suas partes, né? Aí você encontra caminhos ou não, você encontra soluções ou não, mas no final você acaba dançando. E é o momento que você tira a camisa e interessante porque para mim o tom do filme muda neste momento. Até então tem essa coisa lúdica, né, do circo, de você brincar com o músico, né? Um, mas neste momento, se não me engano, você também a frase que acompanha este momento é algo assim que eu quero eu lembro, eu escrevi, eu quero descobrir tudo que ainda não sou. E aí a dança acompanha esse sentimento, não é? Eu achei, isso me chamou a atenção. Eu acho que eu entendo um pouquinho melhor agora que você falou sobre sua relação com a dança, essa expressão corporal e talvez a liberdade que permite, né? Mas não sei se você queria dizer mais alguma coisa sobre a ligação com essa ideia de descobrir tudo que ainda não sou. Eu acho que caminha justamente por isso tudo que você comentou e também
por essa inquietação minha como artista mesmo, também de não estar satisfeito e de querer sempre mais, e querer descobrir a dança agora, que não é uma área que eu domino. E acho que essa dança do final do A Não Ser foi uma das últimas coisas que entrou no espetáculo. Durante muito tempo eu fiz ele encerrando friamente, seco. E essa dança, ela entrou, eu acho que ao vivo eu só fiz ela 2 vezes, um pouco antes da pandemia. E nessa versão filmada, que a gente quis ressaltar essa dança, e justamente esse momento de fuga de tudo aquilo que a gente construiu. Do espetáculo vir nessa busca do significado, do significado, do significado, e de vários significados, e depois negar tudo isso. Falar, não quero mais saber dessas definições. Agora eu quero ser livre para criar as minhas definições, para ser o que eu quiser, para descobrir o que eu não sou, e para ir mudando, né? Nós não somos uma coisa só, não é uma definição que nos faz alguém. E acho que essa cena da dança no A Não Ser foi justamente esse momento de liberdade e de desconstrução, e que eu acho que o final me incomodava muito. Eu nunca achava que o final estava fechado do A Não Ser. Quando entrou a dança, que foi ideia do meu diretor, do João Paulo Bineman, ele assistiu um outro espetáculo que eu fazia uma dança, e ele falou, cara, e por que você não encerra o A Não Ser dançando? E aí a gente testou, e ele trouxe essa chave, ele virou essa chave, e aí eu falei, nossa, era esse o final que eu precisava para o espetáculo, que eu não encontrava. Essa liberdade, essa descoberta de uma área nova, que eu, como artista, não domino, essa descoberta do que eu ainda não sou, mas que eu quero descobrir, e acho que caminha tudo isso junto, tanto as minhas vontades pessoais, quanto o que o espetáculo constrói. E no Corpo Celeste vem um amadurecimento disso tudo, que eu acho que é um espetáculo mais maduro, no sentido de trazer temas mais profundos e sem tanta ludicidade que tem no A Não Ser, tanto na parte circense quanto infantil, né? Dança, essa interação com o público mais íntima, né? O Corpo Celeste já é um espetáculo um pouco mais maduro, que traz essas questões, mas de uma forma mais profunda e talvez até ainda mais metafórica do que o A Não Ser. Essas comparações do planeta Plutão, que também é um planeta com nanismo, né? Um planeta que também foi renegado no sistema solar, né? Que não se enquadra no sistema. E acho que o Corpo Celeste traz essas discussões mais profundas, mais maduras, as mesmas discussões, só que de uma forma mais madura, e a dança também, porque já é um novo estágio do que eu não era, mas que eu estou me descobrindo ser, né? Essa investigação do meu corpo em movimento, e do que ele pode dizer, sem ter que verbalizar, sem ter que falar algo, né? Eu acho que o Corpo Celeste diz muito do que diz no A Não Ser, mas mais no silêncio e no movimento do corpo do que com palavras. Obrigado. Dan, can I add something very quickly? Sim. First of all, I would like to say that I'm sorry because I was typing, but it's because I've put it on the chat, the two videos that Robert was talking about. One is the video for A Não Ser, and the other one is the video for Corpo Celeste. I just wanted to call the attention of the people watching in case they want to see it. Obrigada, Dan. Thank you, Chris, for sharing. I think we could open and hear from some questions. I have one more question of my own, but I won't be selfish. I will open the conversation for other questions. If you'd like to think a little bit more about it, my question actually has to do with what Dr. Moser just talked about, and Giovanni also mentioned this process of discovering who you are, right? I'm very impressed on how Giovanni not only figures out who you are, who he is, but also share that, finds a way to share that.
Eu vou passar. I'm going to speak in Portuguese, so a little bit. Eu fiz uma pergunta para o Giovanni na entrevista por e-mail, que foi: você sempre soube habitar o seu corpo? Você sempre soube quem você era? Ah, ou você teve que descobrir isso? E foi fácil descobrir? As pessoas te deixaram descobrir ou as pessoas tentaram te dizer quem você era e como que você deveria se comportar, por onde ou até onde você poderia ir? E daí, Não, sim, perdão. pode responder, Giovanni. Eu acho que não foi sempre que eu soube habitar esse corpo, não, mas uma das descobertas, uma das facilidades que me ajudaram a entender esse corpo foi a linguagem do palhaço. Foi quando eu descobri o clown na adolescência, com 16 anos. Eu entendi a sutileza do palhaço de saber rir de si, de saber rir dos seus tropeços, do seu corpo, dos seus erros, né? E isso me ajudou muito, porque até então eu trazia essa questão de ser um corpo fora das normas, eu trazia um peso muito grande de não me enquadrar, né? Primeiro porque eu estava na fase da adolescência, e a fase da adolescência é complicada para todo mundo. Imagina para um corpo fora das normas, 1000 hormônios ali, e você não se enquadrando, né? Naquele perfil, enfim. E eu tinha essa dificuldade de me aceitar, mas a descoberta do palhaço e do teatro foi, sem dúvida, uma chave que virou dessa essa aceitação e de aprender a rir de mim, mas não como os outros riam, de entender esse lugar do riso em mim, de como provocar esse riso, não pela minha deficiência, mas por um outro lugar, do meu palhaço não trazer todo esse peso, né, que histórico, e da pessoa com nanismo na arte, mas de como transformar esse palhaço que sabe rir de si mesmo, da sua baixa estatura, da sua condição física, mas que traga uma reflexão sobre isso, né? Foram alguns anos para descobrir esse passo, né, de como transformar esse palhaço, mas acho que essa linguagem do clown foi muito importante para descobrir meu corpo, e eu acho que eu ainda estou descobrindo como habitá-lo, ainda não terminei de descobrir. Hoje, com certeza, eu tenho mais conforto em falar sobre ele, em aceitar como ele é, e de trazer meu corpo para a cena para gerar essas discussões, de trazer essa temática para o meu trabalho, de trazer esses temas nos meus monólogos, nos meus trabalhos. E em outros trabalhos que eu sou convidado, eu sempre trago alguma discussão também para o diretor ou para o dramaturgo, quando tem algo que eu me sinto incomodado em relação ao meu corpo, alguma brincadeira, alguma coisinha que pega, que ainda incomoda esse habitar, esse corpo diferente, eu trago essa discussão para sempre tentar melhorar e trazer informação, né, para as pessoas. Porque eu acho que o que mais me incomodava em habitar o meu corpo era o olhar do outro, do que o meu olhar para com ele, né? É sempre o julgamento do outro, é sempre de como o outro te vê. E eu acho que eu aprendi a habitar ele justamente quando eu deixei de me importar com a opinião do outro e passei a me importar com a minha opinião e passei a enxergar as minhas belezas e o meu corpo como algo belo e como algo único e como algo é o que eu tenho e eu preciso viver com ele e saber viver com ele de uma forma é, leve, poética, sem trazer esse peso que os olhares, os apontamentos, os julgamentos, né, que a gente recebe no dia a dia acaba caindo nos nossos ombros, mas eu vi que não pertencia a mim, mas sim de um olhar externo. E quando eu entendi esse corpo, foi mais simples de habitá-lo e de trazer isso para o meu trabalho e para o meu dia a dia mesmo, de trazer até falando até mesmo em conforto físico mesmo, de menos dores, de adequar, de não ter vergonha de pedir uma ajuda quando não alcançar algo, ou quando precisar de uma cadeira mais baixa, ou uma almofada no assento do cinema para poder enxergar a tela, sabe? Essas pequenas coisas que às vezes me incomodavam,
e que eu via que me gerava desconforto também físico, não só um desconforto interno, emocional, mas um desconforto físico. E esse entendimento de como habitar esse corpo e de não sentir vergonha dele trouxe essa abertura de como ser leve com esse corpo. Muito obrigado. Eu tenho uma pergunta sobre teoria das cordas, sobre o Giovanni que teoriza sobre o universo, mas eu vou guardar e vou abrir espaço para outras perguntas, outras pessoas que queiram perguntar. Olá, boa noite. Oi, Giovanni, tudo bom? Você me escuta? Olá. Tudo bom? É um grande prazer escutar você. Seja bem-vindo aqui à universidade mais uma vez, né? Segunda vez. Obrigado. Um dia tem que visitar a gente presencial. Eu não tenho uma pergunta, eu tenho um pedido para fazer mais leitura de poemas. Pode ser? Pode ser, mas quer pedir Foi tão lindo o outro poema. Vou pegar o livro, que eu não sei todos de cor, não. Tem algum pedido? Alguém? Ou Cecília, Dan, Cris, ou mais alguém? Não, eu não tenho nenhum pedido que você nos surpreenda. Se você quiser ler Teoria das Cordas... Boa, já que você citou Teoria das Cordas e falou que tem uma pergunta sobre ele, e é um poema que eu pouco leio ele em público, e acho que nunca recebi uma pergunta sobre ele, então eu estou muito curioso pela pergunta também. Eu preciso achar ele, peraí, achei. Teoria das Cordas. O universo inverte-se em seu próprio vértice. Vertigem mundo ao avesso que gira em seu próprio eixo. Atravesso e me enrosco em cordas e conceitos. Atrevo-me ao reverso, ao reverte embaraço-me em outro espaço, faço e desfaço cordas e nós, espessos e expressos. Apresso-me, desamarro, desato em um ato e só. Não sei se os demais concordam comigo, mas tem muita coisa acontecendo em versos muito curtos. E eu vou fazer um movimento com a mão para expressar a minha visão enquanto leitor. Então, você tem o universo e que se inverte, você inverte a mente do leitor e inverte a existência do leitor. Então, como que você produz, como que você sintetiza coisas tão complexas assim em poemas simples, de versos bem curtos e um vocabulário que acerta bem cheio? Fala um pouquinho. É engraçado, porque esse texto em específico, Teoria das Cordas, eu lembrei de quando eu fiz ele, eu tinha visto um espetáculo de teatro que falava sobre a teoria das cordas, e foi um espetáculo que me mexeu a cabeça, assim, acho que eu saí mais confuso do que quando eu entrei, assim, eu falei, mas eu adorei, eu não entendi nada, mas eu adorei, porque justamente trazia essa questão física e de teoria das cordas e de multiversos, mas que foi abordado de um jeito muito legal e que mexeu comigo, e eu cheguei em casa e falei, preciso escrever sobre isso, e aí comecei a pesquisar mais sobre a teoria das cordas, e eu acho que o texto em si, ele traz esse jogo de palavras bastante, principalmente da sonoridade, né, desses S's que se repetem e vai trazendo uma sonoridade. E aí eu percebi, quando eu finalizei o texto, que era justamente esse mundo de ponta-cabeças que a gente vive e que eu quero transformá-lo de ponta-cabeça também, né? Talvez ele esteja de ponta-cabeça, mas eu quero revirar ele mais uma vez para ver o que sai, né? Mudar esse formato de como a gente está acostumado a viver, né? De se enquadrar, justamente, vamos voltar nessa questão de se enquadrar em regras, em normas, e como seria o oposto disso, né? Como seria sair desse convencional, viver num outro mundo, tendo a mesma vida, mas de um outro modo, né? E essas conspirações todas de teoria do universo aí que tem. Mas sobre a criação poética em si,
eu não tenho um método específico. Eu gosto muito de textos curtos, como você disse, eu gosto muito dessa concisão de poucos versos que dizem muito. Eu gosto muito de haikai, amo haikai. E eu gosto dessa concisão, assim, eu não tenho muito o costume de fazer textos muito longos. Talvez meu texto mais longo seja o do circo, provavelmente. E eu não tenho um método específico e nem uma linha que eu sigo. Cada texto, ele traz uma verdade, e alguns deles têm essa sonoridade, alguns têm rima, outros já são mais livre. Eu não sigo muito um método. Às vezes as pessoas me perguntam, mas qual é o estilo que você escreve? Qual é o estilo que você mais gosta? Eu falo, não sei, é o estilo que me vem, aquilo que eu sinto na hora, é aquilo... Claro, sempre tem uma adequação ou outra de palavras, né? Quando você finaliza o texto, relê, um ajuste de vírgula, um ajuste de verso, uma quebra, mas eu não tenho um método específico. Mas essa coisa da concisão é uma coisa que eu gosto bastante, de ser um poema curto, mas que diz muito. Não necessariamente um haikai, porque isso já é maravilhoso. Eu faço alguns haikais, mas eu acho um método muito difícil, mas um texto curto que diz muito. E isso acho que seria o meu método, vamos dizer assim. Sim, muito obrigado. Outras perguntas? Eu tenho uma pergunta sobre a fotografia do filme, do livro. Mas, por favor, outras perguntas. O Virne levantou a mão. Então, Virne, você pode começar. Primeiramente, boa noite a todos, boa noite, Giovanni. Nos vemos de novo, Giovanni. Te fiz algumas perguntas durante a aula do professor Robert Moser. Obrigado, velho. A minha pergunta dessa vez, ela também é relacionada ao seu espetáculo A Não Ser, mas de uma forma um pouco... Eu gostaria de saber um pouco mais sobre a produção. Eu não pude deixar de notar no final da exibição do vídeo que o seu espetáculo ele foi um dos vencedores do primeiro edital cultural da Qualicult, certo? E eu queria saber o que você entende qual é a mensagem que isso passa, né, do seu espetáculo estar entre um dos vencedores de um primeiro edital cultural de uma empresa, né, que vai trazer uma amostra do que é o potencial desse edital cultural. E uma outra curiosidade que eu li é que um quarto dos projetos vencedores eram projetos oriundos do Nordeste ou de nordestinos, né? E se você teve a oportunidade de trabalhar com essas pessoas e como que foi, qual a relevância que isso traz para o contexto cultural? Maravilha, obrigado, Vini. Poxa, para mim é uma honra muito grande, assim, estar contemplado num primeiro edital, né? E eu, quando surgiu o edital, o chamamento para o edital, né, a abertura dele, eu descobri que tinham muitos inscritos, muitos inscritos. E aí eu desencanei, falei, não sei se vai dar ainda mais um monólogo, né? Tipo, provavelmente eles vão querer contemplar grupos de teatro, não sei. Mas mandei o projeto e o vídeo para análise. E fiquei muito feliz com o resultado, porque eu acho que o A Não Ser ele foi interrompido num momento, pela pandemia, ele foi interrompido num momento que ele estava começando a circular para além da minha bolha. Sair de São Paulo e começar a atingir mais pessoas. Eu tinha algumas apresentações já fechadas e vendidas que foram canceladas por conta da pandemia. Eu estava vindo no começo do ano com muita coisa já fechada e era o ano que a gente tinha encontrado o eixo dele, assim, sabe? Porque ele veio se modificando, né? Já desde 2018 que ele vem sendo apresentado em diversos lugares, em palco na rua, em palco italiano, com luz, sem luz, com músico ao vivo, com música gravada, diversas formas, e eu acho que a gente chegou num formato, que é esse o do vídeo, que agradava muito tanto a mim quanto ao diretor. E aí a gente teve essa interrupção. Então, ser classificado num edital que vai atingir o Brasil inteiro e um primeiro edital com tantos inscritos e tantas pessoas que estavam precisando também dessa ajuda, né, financeira, que foram interrompidas por conta da pandemia,
para mim foi uma grande honra e eu acho que ele atingiu ainda mais rápido, vamos dizer assim, numa velocidade maior, lugares que talvez eu não chegaria tão facilmente. Então, as vantagens de ser algo online é isso, né? Atingir locais que talvez fossem mais difíceis de se chegar com o espetáculo, por custo e por uma série de coisas. E sobre o contato com outros artistas nordestinos, eu tenho muitos contatos, eu tenho uma rede muito forte de pessoas de Natal, no Rio Grande do Norte, tem grandes artistas, inclusive. O Daniel Minchoni, que fez meu livro, que eu já citei ele e a companheira dele, Eveline Sim, que é uma baita poeta também. Ana Zepa, que revisou meu livro, também é de Natal. Então eu tenho essa rede da poesia que é muito forte no Saraus de São Paulo. E do teatro eu já trabalhei com muita gente, assim, já trabalhei em grupos muito diversos. Inclusive o último espetáculo antes da pandemia, o último espetáculo coletivo, chamado Brian ou Brenda, que foi um espetáculo que eu participei, trazia justamente essa discussão sobre corpos e origens. Então, tinha uma indígena no elenco, tinha o meu corpo no elenco, tinha um oriental no elenco, tinha uma pessoa negra no elenco, tinha uma pessoa trans no elenco. Era um grupo muito diverso e eu acho que o teatro permite isso, essa diversidade e essa concentração de artistas de diferentes locais, né? Ali naquele universo que é o palco, né? Essa reunião e essa questão do ator, né? Poder se transmutar e ser quem ele quiser e poder assumir outros personagens. E a peça que eu fiz trazia justamente isso, que todos os personagens eram interpretados por todos os atores, a gente revezava os personagens, mostrando que cada corpo e cada sotaque, cada modo de falar poderia interpretar o personagem que fosse, quebrando justamente esses padrões, né, que a gente está acostumado a enxergar. Certo. Parabéns outra vez, Giovanni, porque especialmente ser vencedor do primeiro edital de um concurso cultural é uma grande coisa, né? Justamente porque um primeiro edital costuma ser uma vitrine. Parabéns. Obrigado. Muito obrigado, Vini. Giovanni was just saying that he was among the winners for this national contest in Brazil that brought national attention to his work and also the work of other unheard voices. And that's a very important event because now that's part of the reason or helps for the promotion of Giovanni's work in Brazil. Please, você queria falar alguma coisa? I just wanted to share a couple of things with you all. So this is Brian or Brenda that Giovanni was talking about. And this is one of the movies. Giovanni, you need to tell us when it's coming out, Maior que o Mundo. I have also added here, sorry, I'm losing my voice. Some of the other works done by Giovanni. I also want to hear, Giovanni, when is Veneza coming out? It's a movie too. I think it's already available in Brazil. So these are some of the works that he has done in the couple of past years. Sorry. I just I also want to say that there is a question for Giovanni. Tem outra pergunta, Giovanni. So maybe you can answer mine first. Você pode responder minha pergunta primeiro, Giovanni. Eu fiz em inglês, né? Se você podia falar pra gente quando saem todos esses filmes e essas produções mais recentes. E depois tem uma pergunta da Lívia sobre a produção cênica. Esses trabalhos estão saindo esse ano. Eles ficaram parados também por conta da pandemia, né? Esses trabalhos do cinema. Então, todos os lançamentos do cinema que estavam previstos para 2020 foram travados e agora eles estão voltando a ser lançados. Veneza já foi lançado no cinema aqui no Brasil e agora está em algum streaming que eu não me recordo qual. Acredito que é o Star Plus, a antiga Fox. Acho que Veneza está no Star Plus.
E Maior que o Mundo participou agora da Mostra Internacional de Cinema aqui em São Paulo, foi a estreia oficial, foi um dos filmes que estava concorrendo a novos diretores, e acho que lançamento para o público vai acontecer por volta de abril do ano que vem. Então encerrou agora a mostra de cinema no fim do mês passado. E agora eles têm esse tempo para lançar no mercado, né? Lançar para o público. E é um filme que foi bem interessante de fazer. Eu faço um vilão, e é sempre muito legal de fazer vilão. E é um vilão cômico, tem esse universo circense também envolvido. E quais os outros trabalhos que eram? Maior que o Mundo, Veneza. Tinha mais Teodoro, algum? o outro, Giovanni, na verdade, era aquela peça de teatro que você fez da Ah, já princesa. fiz. Uhum. Sim, era Fiz só. a, Desculpa. eu fiz uma adaptação, né? Eu prometi para mim mesmo, uma fase da minha carreira, que eu nunca faria o espetáculo da Branca de Neve, justamente por colocar as pessoas com nanismo nesse lugar, de sempre ser um conto de fadas, de sempre ser esse universo infantil, lúdico e místico, né? De tratar a pessoa com nanismo de uma forma mágica, né? Algo que não é humano. E eu sempre falei para mim que eu não iria fazer, e um dia chegou o convite para fazer Branca de Neve Zangado. Eu já recebi o roteiro meio assim, eu falei, "Ixi." Aí eu fui ler e eu amei, porque ele subvertia toda a história da princesa. Primeiro que a princesa não era uma princesa, ela era super revoltada com as coisas do reino. Era uma peça infantil e trazia uma questão muito importante, que é a do amor verdadeiro. Ela se apaixonava pelo Zangado, que é a pessoa, que era o personagem que eu interpretava, e ela acaba dispensando o príncipe para ficar com o Zangado. Então tinha essa quebra e essa discussão de trazer o amor verdadeiro, que era uma pessoa que cuidou dela, enfim. E aí traz toda essa questão para o público infantil. Então eu topei fazer, porque eu acho que o público infantil é a nossa salvação, né? É o nosso futuro. E o público infantil é muito inocente e muito lidam com as diferenças de uma forma muito mais simples. Quem traz o preconceito é o adulto na hora de explicar. Então, trazer um espetáculo infantil que faz essa abordagem e essa discussão foi muito importante para mim, até mesmo para desconstruir esse lugar que eu tinha também de nunca vou fazer a Branca de Neve. Não, vou fazer para comunicar para as pessoas, para as crianças, mas de uma outra forma. Não vou fazer o clássico, mas podemos sim falar sobre essa história de uma outra ótica, né? Dan, eu vou deixar que você leia a pergunta que colocaram no chat, porque minha voz está muito estranha. Então, a gente tem uma pergunta da Lívia Castro. A pergunta é: da mesma forma que as criações cênicas foram amadurecendo e aprofundando, como você mesmo disse, né? Como você percebe esse movimento em relação às suas criações escritas, aos seus poemas, e aos seus poemas mais recentes? Você sente alguma mudança de lógica de criação? Nossa, complexo isso, hein? Acho que sim, tem um amadurecimento, tem um outro modo de enxergar a vida e as poéticas que eu tinha antes. Até por conta de vivências, né? Eu acho que o poeta ele retrata muito do que vive, né? Apesar de trazer muitas mentiras também nos seus textos. Eu não lembro qual autor que disse isso, Cris, eu não vou lembrar quem foi, mas que todo Fernando poeta Pessoa é é um pessoa? fingidor. Todo poeta é um Não, fingidor. não era Finge esse. tão completamente. Ou não, achava que era. Esse também, todo poeta, o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. Mas não era isso, teve algum poeta brasileiro que disse que 80% das coisas que ele escrevia era mentira, porque perguntavam se ele tinha vivido tudo aquilo realmente, né? Então eu acho que a poesia é essa mistura de vivências e de invenções, né, do poeta. Mas eu acho que teve um amadurecimento por tudo que eu já vivi, então a minha escrita traz hoje em dia muito amadurecimento das coisas que eu passei e do modo como eu enxergo o mundo hoje em dia,
porque o A Não Ser, ele é um apanhado de textos que vem desde a adolescência. Então, tem textos que tem ainda aquele olhar de quem está descobrindo o mundo, né? Ainda não é um adulto, né? Está descobrindo o mundo e tem essa visão poética, romântica, né? Do mundo também. E acho que os textos hoje que eu trago talvez tenham um amadurecimento também na questão de não querer seguir rimas ou querer seguir métricas. Eu quebrei bastante isso nos textos mais atuais e sonoridades e tudo, apesar de às vezes vir inconsciente. Mas eu acho que tem um amadurecimento mais no modo como eu vejo o mundo e como eu retrato ele na escrita. Acho que um amadurecimento nesse lugar. E descobertas de novos sentimentos e novas sensações, é claro, né? Na adolescência a gente está descobrindo tudo, quando adulto a gente já está num outro lugar. Então, acho que de redescoberta, né? O adulto, ainda mais. Agora eu tô numa nova adolescência, fiz 30 anos, tô me sentindo com 15 de novo, tô redescobrindo tudo. Muito obrigado, Giovanni. Então, a Cris me lembrou que, infelizmente, é hora de encerrarmos a nossa conversa, mas eu poderia ficar escutando você falar por horas. E para quem não viu a fotografia do livro, mais uma vez, aqui e aqui, eu tinha uma pergunta sobre o que estava por trás dessa escolha, mas eu pergunto em outra oportunidade. Então, Giovanni, foi um grande prazer. Muito, muito, muito obrigado por conversar com a gente, né? Uma conversa muito honesta. Muito obrigado a Cris por organizar, fazer essa ponte entre a Universidade da Geórgia e esse grande multiartista. E o enriquecimento que a gente teve nessa conversa, a gente não vai ser capaz de pagar tão cedo. Muito obrigado a todos que vieram e se juntaram à nossa conversa. E essa é a nossa última, a nossa última conversa desse semestre, não é, Cris? Então a gente fecha com chave de ouro. E mais uma vez, muito obrigado a todos, tá bom? Nos vemos em outra oportunidade. Obrigado, gente, obrigado pelo convite, foi muito bom, nem senti o tempo passar. Obrigado, Cris, mais uma vez, te amo muito, viu? Obrigado, Dan, pela generosidade. Obrigado a Imagina, todos. obrigado. Thank you very much, everyone. Have a good night. Ciao.